Olá, graça e paz para você, para a sua família. Em nosso alimento espiritual de hoje, nós vamos servir 3 pratos principais. Hoje, nós vamos considerar, número 1, a importância de servir. Número 2, a importância de nos separarmos dos falsos cristãos. E o terceiro prato é a importância de nossa ambição ser correta. Cada um desses pratos, desse alimento sólido, está em um devocional dos estudantes da Bíblia. O Maná, o Cânticos da Noite e Promessas Preciosas. Nós vamos começar, então, com o Maná. Fique à vontade, puxe a sua cadeira, sente-se aqui à mesa conosco. Vamos partir o pão da verdade, o pão da palavra de Deus, juntos. Vamos consumir esse alimento espiritual sadio, sólido, verdadeiro. O Maná de 1º de maio, que é o que fala sobre a importância de servir, baseia-se em Mateus 20, 28, onde diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A irmã Simone vai ler o comentário do Maná. Quando nos consagramos verdadeiramente ao Senhor, todo o sacrifício de nossos direitos e interesses corretos em favor de nós mesmos como novas criaturas, em favor de marido ou filho, de pai ou mãe, de vizinhos ou amigos e de irmãos em Cristo, é considerado pelo Senhor como tendo sido feito a Ele. Ao passo que, se os mesmos serviços forem feitos de qualquer outro ponto de vista, por alguém não justificado e não consagrado ao Senhor, ou simplesmente feitos aos indivíduos e não como um sacrifício ao Senhor, então essas coisas não seriam consideradas como sacrifícios feitos por nós, quais sacerdotes. Muito bem. Bom, aqui fala da importância de servir. Mas vamos com calma. Talvez você já, na sua mente, tenha levantado a seguinte questão: mas como assim o sacrifício ele só é aceito se for feito dentro do contexto da consagração? Bem, vamos lá. No Israel antigo, lá no tabernáculo, sacrifícios eram feitos. Por exemplo, um cordeirinho era sacrificado para cobrir os pecados. O que é sacrificar? É abater o animalzinho e colocar num fogo, literalmente, que é o altar, para consumir. Agora sim, por analogia, será que todo animalzinho abatido e colocado em lenha, num fogo, ele serve como sacrifício? Não, né? Mesmo no passado e até hoje, milhões de pessoas se alimentam. E, dependendo de onde vivem, da mesma forma. Mata lá o animalzinho, abate, coloca numa lenha, alguma coisa assim, mas não está... Aquilo ali não é um sacrifício. Então, o consagrado, e por consagrado é aquela pessoa que dedicou-se totalmente para fazer a vontade de Deus. Ele abriu mão de seus desejos, de suas vontades, da sua vida futura aqui na Terra. Para os estudantes da Bíblia, né, Simone? Isso é muito, muito importante. Há uma só esperança do chamado cristão. E a partir daí, quando ele é aceito, quando essa consagração é aceita, e ele está no corpo de Cristo, ele é gerado por Espírito, tudo aquilo que ele passa a fazer está dentro desse contexto da consagração. Até mesmo o modo como ele usa os seus recursos financeiros. Lembra da irmã Marge? Eu sempre... Tudo, ela dizia que tudo era consagrado ao Senhor. Tudo era consagrado. Que ela fazia qualquer coisa, ou tudo, eu achava admirável, sempre achei. É como se qualquer coisa que você faça na vida, se a pessoa é consagrada,
a primeira consideração que ela faz é como aquilo beneficia esse papel como consagrado, como aquilo pode ser entregue ao Senhor da melhor maneira possível, e não simplesmente para benefício próprio, sem envolver esse sacrifício. É muito bonito, né? Então, qualquer coisa. Eu queria até lembrar de uma coisa que você falou para ela uma vez. Era alguma coisa envolvendo um custo, e ela falava, não, já está consagrado ao Senhor. Sim. E eu achei tão bonito aquilo. Era uma coisa simples, então no dia a dia, todas as coisas, elas têm que nos lembrar do papel da consagração. As posses materiais são posses consagradas. Ela dizia isso do carro dela. Isso é um carro consagrado. E usava o carro para levar pessoas para convenções, até mesmo nas reuniões lá em Chicago. Ela morava em Chicago. E ela era uma das que mais assistia todas as reuniões, grupos de estudo. Tinha a reunião da Eclésia, que era aos domingos, todos juntos, e diversos grupos de estudos em dias diferentes. Na segunda-feira à noite, nós fomos. Eu acho que era na terça-feira que tinha um estudo numa casa de repouso. Sim, nós eu me lembro. E eu me lembro na quinta ou sexta-feira, enfim, vários dias da semana ela preenchia com isso, porque para ela não era um sacrifício exatamente. Ela se sentia feliz em estar com os irmãos, né? É muito diferente ver isso. Eu lembro dela já doente, porque quando nós estivemos lá pela última vez, ela já estava doente, já estava debilitada. Ela foi na convenção geral. Inclusive, nós íamos viajar juntos de carro. E como ela não estava bem para fazer, a viagem era muito longa. Nós gastamos dias, né? Então, ela foi de avião e foi a última convenção que ela esteve, né? Então, quando nós voltamos para casa dela, ela assistia algumas coisas, inclusive convenções, né, pela internet, porque tem a transmissão, né? Então, é o tempo consagrado. Eu admito que em muitas coisas a gente precisa, né, redefinir o tempo, porque como a gente ainda trabalha fora, a gente ainda tem compromissos que exigem a nossa presença, a nossa participação constante. Obviamente a gente tem o cansaço físico, tem o cansaço mental, mas é o melhor de acordo com o que cada um tem. Esse que é o resumo, né, André? Sim. Um outro ponto interessante também, que o sacrifício correto é das coisas, como diz aqui, né, nossos direitos e interesses corretos. Olha, olha esse temperinho, já que estamos falando de alimento espiritual, né? Você não sacrifica algo a que você não tem direito. Isso, o capítulo 3 do volume 6, a nova criação, esse capítulo 3 é o chamado da nova criação, disponível, né, em formato eletrônico, só para os irmãos estudarem. Ali mostra que o verdadeiro sacrifício é de coisas a que você tem direito, coisas corretas. Você não pecar não é um sacrifício exatamente. Você evitar coisas erradas, isso não é um sacrifício exatamente, porque você não tem direito àquilo. Você não tem direito àquilo. Você já não deveria estar fazendo aquilo. Qualquer coisa errada. Então temos que ajustar o nosso conceito do que é o verdadeiro sacrifício da consagração. São de coisas corretas. Você tem direito à vida na terra, porque já foi comprado pelo sangue de Cristo, você abre mão disso. É uma coisa correta você abrir mão disso. Você tem direito a usufruir do seu tempo, dos seus recursos, das suas habilidades para si mesmo? Tem. Mas você pode sacrificar em prol da família da fé, em prol da disseminação de verdades.
E aí, nessa questão aí, é por isso que diz que até mesmo, né, quando essas coisas corretas são feitas em favor de marido, filhos, pai, mãe, né, de vizinhos ou amigos, de irmãos em Cristo, é considerado pelo Senhor como tendo sido feito a Ele. Aí entra aquela parábola, né? O mínimo que fizerdes a um desses meus irmãos, a mim estareis fazendo, né? E a pessoa sincera é aquela que vai dizer, mas onde que encontramos o Senhor preso, né? Com fome, em nudez, né? Então, aí entra a questão, né? Dessa importância do sacrifício, que alguém que não é justificado, que não é consagrado, pode fazer até coisas boas em favor do seu próximo, mas isso não é a mesma coisa que um sacrifício. Você não está cumprindo essa parábola de Jesus se você não estiver dentro da consagração. É claro que você estaria cumprindo a lei do amor, você estaria sendo uma boa pessoa. Existem pessoas de diversas religiões e até pessoas que não têm religião nenhuma e que fazem o bem, distribuem alimentos, brinquedos, enfim, remédios, estão demonstrando amor. Isso é excelente, mas não é exatamente o tipo de sacrifício, né? Não se encaixa ainda naquela parábola, que tem que ver com fazer coisas aos irmãos em Cristo, ou seja, uns aos outros. E essa foi então a mensagem do maná, né? Nosso primeiro prato sobre a importância de servir. Mas servir a quem? Principalmente, né, aos nossos irmãos da fé. E quando um consagrado faz isso também, mesmo a quem não é da fé, ele está cumprindo a sua comissão, porque ele está consagrando algo, ele está abrindo mão de coisas que talvez ele tivesse direito. Vamos continuar, temos mais um alimento aqui saboroso, sólido para considerar, que é o Cânticos da Noite de 1º de maio, que vai falar sobre a importância de nos separarmos dos falsos cristãos. Baseia-se em 1 Coríntios 2, que diz: Decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Simone vai ler. Rogamo-vos, irmãos, como quem valoriza a gloriosa esperança apresentada no Evangelho, que não deis ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, como o apóstolo os chama em 1 Timóteo 4:1. Em vez disso, com firmeza de propósito, aplicai-vos à única coisa para a qual fostes chamados e privilegiados a fazer como membros prospectivos desse real sacerdócio. Nunca esqueçamos que somos um povo peculiar, separados tanto da massa dos cristãos nominais quanto do mundo. Portanto, esperanças, propósitos e ambições mais elevados, e agraciados com uma visão mais clara das coisas profundas de Deus, tendo sido chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E se assim estamos separados do mundo e de cristãos que compartilham largamente do espírito mundano, não nos surpreende se o achamos em desarmonia conosco, ignorando-nos ou até nos opondo. E o hino sugerido é o hino 313. Lembrando que esse devocional, ele é um devocional vespertino que convida também as pessoas a cantarem um hino para fechar o dia, por assim dizer. Nós, aos pouquinhos, estamos traduzindo e adaptando os hinos da aurora. Bem, então, esse Cânticos da Noite de 1º de maio falou, então, sobre a importância de nos separarmos dos falsos cristãos, de não aceitarmos doutrinas sedutoras, doutrinas de demônios, e como está cheio disso na internet, em livros.
E uma coisa que eu estava pensando quando eu li, às vezes a gente acha que a expressão ela é pesada, né? Quando diz doutrinas de demônios. Então a pessoa, nós talvez, esperemos que seja uma coisa muito pesada, grosseira, que seja óbvia. E muitas vezes não é. Às vezes são coisas sutis, doutrinas sutis, e aos poucos ela vai abrindo caminho nos nossos pensamentos até que se torne algo grande, né? Porque nós não somos tão espertos quanto pensamos, por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar atentos, porque Satanás, o diabo e os demônios, eles já nos conhecem desde que o primeiro homem foi criado. Eu acredito que ele deve ter observado Adão durante muito tempo, observado Eva, observado os sentimentos humanos, eles já sabem. Se existem livros hoje sobre persuasão, imagina o que o diabo consegue fazer. Então ele já sabe os caminhos para cada um, o que pega em cada um. Então quando eu li sobre isso, né, não deis ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, é porque a gente tem que ficar muito atento a qualquer coisa que possa abrir caminho no nosso coração. E a cristandade, por cristandade eu me refiro a essa massa de cristãos nominais. Um cristão nominal é da boca para fora, é de nome apenas. É um grupo de cristãos que estão aí promulgando doutrinas de demônios, falsas, um falso evangelho. Um evangelho da prosperidade, por exemplo, já temos comentado nos últimos alimentos espirituais aí, nas últimas refeições que nós tomamos juntos, já falamos sobre isso daí, né? Essas promessas de curas em troca de dinheiro, enfim, né? Dizer que você vai ser rico, que você tem uma bênção, eu profetizo que você tem uma bênção para receber, né? E esses grupos, você vê, né? São os que mais crescem, absurdo. São os que mais têm likes. O alimento sólido parece que, infelizmente, e Jesus profetizou que seria assim, né? Mas esse tipo de coisa é o que cresce, é o que tem impacto. Mas se a gente parar para observar, nem fazendo as massas de pessoas seguiam a Cristo em busca dos milagres, né? A vasta maioria seguia a Cristo em busca dos milagres. Quando ele começou a falar coisas profundas, que foi sobre comer a minha carne e beber do meu sangue, a maioria sumiu e não quis nem ouvir. E os próprios discípulos, e isso inclui depois, né, depois da morte de Cristo, nenhum fez uso dos milagres para benefício próprio. Nenhum esperava uma teologia de enriquecimento pessoal. Ninguém deixou de ser pescador para ser qualquer coisa da época que se assemelhasse a um super rico de hoje. Eles iam para circunstâncias até inóspitas, onde eles não saberiam nem onde iriam dormir, o que eles iriam comer, né? Nas primeiras instruções de Jesus, ele falou o que eles deveriam levar, o que eles não deveriam levar. Então, o que eles deveriam sempre levar era a fé, né? Porque eles precisariam. E hoje eu percebo que é muito parecido. As massas de pessoas, elas vão sempre buscar um benefício carnal, infelizmente. Tem uma outra praga também de alimento estragado, né, que é a chamada teologia coach, né, que é aquela coisa que mistura essas técnicas de coach mesmo, né, de cura, aprimoramento emocional, autoaprimoramento, né, e que prega tudo menos o Senhor Jesus e este crucificado. Prega tudo menos a verdade da Bíblia, as coisas essenciais. Foi o próprio Jesus que falou sobre as pessoas não saberem a diferença entre a direita e a esquerda.
Então, em certas pressões, elas buscam respostas que simplesmente, né? E aí é mais fácil procurar alguém que console, que faça cócegas nos ouvidos, né? Mas é impressionante, né? Outro dia eu estava vendo, não vou citar o nome, mas um chamado profeta Mirim, com uma atitude tão arrogante, com um besteirol, né? Uma pregação que não é pregação, fingindo falar em línguas, misturando aí inglês e outras coisas, né? Misturando até um jeito de falar de um episódio aí do Chaves, e dizendo que estava falando em línguas, e pedindo tipo R$1.000, R$500. Teremos 4 ofertas agora de R$1.000. Pessoas enriquecendo. Eu li uma reportagem que essa pessoa já amealhou R$15 milhões. De pessoas que estão perdidas, né? Prometendo cura do câncer. Pessoas que estão perdidas, pessoas que são desesperadas, pessoas que estão... Enfim, a maioria que busca esse tipo de resposta, esse tipo de consolo, elas estão realmente perdidas. Porque a Bíblia ela não promete nenhum milagre hoje. Ela diz que os milagres cessaram com os apóstolos. Houve um momento... Existe um plano, né? O plano divino ele é maravilhoso. A era evangélica teve etapas, está tendo etapas. A primeira era de mostrar Cristo como o Redentor, o Salvador. Mostrar a igreja, o que é a igreja, quem compõe a igreja, e abrir esse convite. Venha fazer parte da igreja. Que são, como a gente viu, o povo consagrado. Aquele que consagra, aquele que dá, não aquele que recebe. No geral, o consagrado, ele oferta tudo que ele tem, né? E ele não promete milagres para agora, porque não pode, não tem condição. Você não pode oferecer algo que você não tem. E nenhum consagrado, que são os registros bíblicos, que são os apóstolos principalmente, os discípulos que foram batizados com o Espírito Santo, nenhum deles se utilizou dos poderes que eles receberam temporariamente para confirmar aquilo que o plano divino prometia. Ninguém usou para benefício próprio. Quando os dois que foram mortos morreram instantaneamente, porque foram desonestos, venderam um campo, esqueci o nome deles. Ananias e Safira. Quando eles venderam o campo e disseram que estavam dando todo o dinheiro que eles tinham conseguido, e eles não estavam dando todo o dinheiro, e o apóstolo foi Pedro, né, que até perguntou, mas por que você mentiu? Você não precisa mentir, é só você dizer, olha só, aqui só tá metade. Mas eles quiseram aparentar algo maior do que eles estavam fazendo. Eles foram desonestos com o Espírito Santo que eles tinham recebido. Uhum. E para eles, de acordo com o que a Bíblia diz, que não há perdão para pecados contra o Espírito Santo, são os dois que nós conseguimos saber que pecaram contra o Espírito Santo e que foram para o lago de fogo. Foram destruídos mesmo. Que é a segunda morte, a destruição eterna. Então não tem base na Bíblia para esperar isso. E aí cita o caso de Jó, mas não tem nada a ver. Eu me lembrei daquele... Ou Davi, ou Salomão, citam casos que a Bíblia tem cada um desses elementos no seu momento e os seus motivos, né? Eu me lembrei daquele prateiro que queria, acho que era um prateiro, né? Ele queria os dons, ele pediu, queria comprar os dons espirituais, olha só. Ele queria praticar a simonia. Subornar para conseguir favores. E foi repreendido na hora. Então esse é o verdadeiro evangelho, esse é o alimento sólido. Mas é claro que isso aqui não agrada a todos os ouvidos. Dizer que milagres não vão acontecer. As pessoas preferem o quê? Preferem os fast foods. Preferem a comida estragada.
o alimento sólido que a gente está aqui, à mesa aqui juntos consumindo, pouca gente vai querer. A maioria vai querer as cócegas no ouvido. E como se não bastasse, como disse também aqui no comentário, né? Não nos surpreende que essas pessoas também fiquem em desarmonia conosco, nos ignore ou até se oponha a nós. Fizeram isso com Jesus, quem somos nós? Né? Então agora nós vamos para a nossa sobremesa, o prato final, que são as promessas preciosas de Romanos 8:17, e aí é o terceiro ponto, que é a importância de nossa ambição ser correta. Qual é a ambição cristã? Que nós falamos aí no comentário anterior de pessoas que estão vendendo o evangelho, né, prometendo prosperidade, e de certo modo quem gosta disso, quem acredita nisso, é uma pessoa ambiciosa. Ela quer essas coisas para a vida dela. Né? Tanto é que... E quem vende isso também usa as técnicas, né? Uma sementinha. Quem vai dar uma sementinha de R$1.000? Qual é a técnica? Na programação neurolinguística. Uma semente, ela faz o quê? Ela cresce. Se os meus R$1.000 é uma semente na minha vida, então aquilo vai se transformar em 4, 5. Né? Então a pessoa é ambiciosa. Se a pessoa acredita nisso, é porque ela quer retorno. Agora, seria o caso que o cristão não pode ter ambição nenhuma? Qual é a ambição do cristão? É o que nós vamos ver agora nesta sobremesa, baseando-se, como eu já disse, né, em Romanos 8:17, que diz assim: e se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Simone, poderia ler o comentário? O cristão tem diante de si a mais nobre ambição possível. Deus está chamando do mundo um povo para o seu nome. A esses, ele propõe a mais elevada aspiração. São convidados a tornar-se co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é uma ambição que os inspira a desenvolver todas as qualidades superiores da mente e do caráter, a fim de se prepararem para a convivência, a amizade e a comunhão com o Pai Celestial e com o Senhor. Que tenhamos sempre diante de nós essa elevada meta, como incentivo ao esforço mais diligente para obedecer à palavra do Senhor. A noiva deve preparar-se. Assim, esses também devem buscar preparar-se a si mesmos e ajudar outros queridos irmãos da família de Deus. Então essa é a ambição do cristão. A ambição de receber a sua recompensa celestial, a sua incrível, inigualável, inimaginável, porque a Bíblia diz que ouvidos não ouviram, olhos não viram as coisas que Deus tem em reserva para os seus filhos. Que, de fato, por mais que a gente consiga entender o que é imortalidade, o que é glória, quando chegarmos lá, vai ser uma grande surpresa. Aí sim que nós vamos ver que tudo aquilo em comparação ao que o apóstolo Paulo, mesmo antes de já estar na glória, ele falava. Que tudo aquilo que ele tinha em comparação era a mesma coisa que lixo. Aliás, a palavra que ele usou literalmente era esterco. Tudo, proeminência, carreira, destaque. Ele que foi lá instruído aos pés de Gamaliel, poderia ter sido um grande fariseu, um instrutor da lei, com todos os privilégios e dinheiros e boas comidas, né, e roupas caras que eles ostentavam, mas Paulo abriu mão de tudo isso e para ele isso aí era lixo, literalmente, em comparação com as coisas que ele receberia no futuro. Então essa é a ambição do cristão, correta. A ambição de você desejar essas coisas, mas não também só pelas coisas, né? Porque o cristão, ele quer fazer a vontade de Deus. Outra ambição é essa também, querer fazer a vontade de Deus de coração.
Mas a Bíblia diz também que Deus irá recompensar aqueles que buscam glória, honra e imortalidade. Então não é errado você buscar. Não é errado você buscar glória, honra e imortalidade, como diz a Bíblia, desde com a motivação correta. Então essa é a ambição do cristão. Como diz aqui, Deus está chamando um povo para o seu próprio nome. E para eles, a mais elevada aspiração, tornarem-se cordeiros com Jesus Cristo, nosso Senhor. Sentar-se, na verdade, no trono, ser rei e sacerdote, julgar a terra, ajudar as pessoas a serem recuperadas do pecado, arrumar a terra, na verdade, trazer a terra de volta a um paraíso original. Então, realmente, essa ambição, sim, é como Jesus falou, armazenar tesouros no céu, onde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. A nossa ambição é celestial. O nosso ouro é a fé. A nossa recompensa, se formos mais do que vencedores e dignos de herdar um lugar na classe da noiva, aí seria glória, honra, imortalidade, sentar-se em tronos. Ou então, se membro da grande multidão, ainda assim, ter o privilégio de servir a Deus no seu santuário, lá no céu, diante do trono. E numa situação também de apoio à grande multidão, porque Salmo compara esse grupo, ou melhor, de apoio à noiva, porque Salmo compara esse grupo como se fossem damas de companhia que entram junto com a noiva no palácio do rei. E também são os convidados para o casamento, em Apocalipse 19, que fala da grande multidão no céu. Ali diz que estão felizes, por quê? Porque a noiva se aprontou e o casamento está para ser realizado. Então eles estão lá, juntos também, numa posição elevada, mas ainda não tão elevada quanto a noiva que vai se casar com o próprio Cordeiro, com o próprio Senhor Jesus. Enfim, essa é uma ambição, a ambição do cristão, de se tornar cada vez uma pessoa melhor, de submeter a sua vontade à vontade do Pai, de continuar travando uma luta contra a carne, o mundo e o diabo. Tudo isso faz parte de ambições corretas. E como diz o finalzinho aqui, que tenhamos sempre diante de nós essa elevada meta, como incentivo ao esforço mais diligente para obedecer à palavra do Senhor. Bonito, né? Bonito. A ambição de preparar a si mesmo. A ambição de ajudar outros queridos irmãos da família de Deus. Se a ambição é por algo melhor, maior, ele tem que ser o nosso caráter, O nosso próprio caráter, nossa própria índole, nosso ser, Que essa nova criatura seja gerada em nós da forma mais plena e bonita possível, Exato, E é um aprendizado diário, é uma melhoria constante. Ninguém se sente pronto nunca e nunca estaremos, porque só estaremos prontos quando alcançarmos a plenitude. Não é agora, Mas até lá nós podemos ir cristalizando o caráter cristão, Que é essa ideia de você construir um caráter que ele não vai se desfazer. Por isso que é um termo também dos estudantes da Bíblia, cristalizar o caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Ou seja, é o máximo possível desse caráter ser parte sua mesmo, intrínseca, que não vai ser mudado. Quando chega nesse ponto, é que você concluiu
a sua escola de Cristo e poderia estar, como o apóstolo Paulo falou, né? Doravante me está assegurada uma coroa da justiça, né? Reservada para ele. Então, que tenhamos essa ambição. Espero que tenham gostado dessa refeição espiritual que nós partilhamos juntos aqui, à mesa. Você se sentiu encorajado com o que aprendeu, com o que ouviu hoje? Se sim, que tal partir esse pão com outra pessoa? Compartilhar, talvez enviando esse vídeo para alguém que você saiba que vai se beneficiar também de um alimento sólido, verdadeiro, que se harmoniza com as verdades bíblicas. Considere também, se puder, deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal caso não tenha feito ainda, né? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela audiência e até a próxima consideração. Até. Boa noite. Tchau, tchau.